porque nesse momento, onde eu digo para você que é um esforço, uma dificuldade você crescer a produção de cobre, o Brasil ele tem uma oportunidade porque ele tem territórios que ainda foram muito pouco explorados. Então, nós somos uma grande fronteira, e aí não só para o cobre. Eu citei o cobre aqui por conta dessa dificuldade de você expandir a produção por já ser um minério realmente muito desenvolvido mundialmente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber hoje o Pedro Paulo Dias, um dos grandes conhecedores do tema de minerais de transição, aliás, de transição climática e energética, de todos os temas afins, né? Na verdade, estamos falando de uma grande discussão que a gente tem feito aqui no podcast, que é essa discussão da importância da transição climática e energética para o Brasil, né? E de como o Brasil é até abençoado num certo sentido, porque o Brasil, né, realmente é abençoado por natureza, no sentido de que ele tem petróleo, tem gás, tem os minerais de transição, tem etanol, tem vento, tem sol, tem hidrelétrica, é uma coisa incrível como o Brasil tem fontes, né, de todos os tipos de energia que a gente possa imaginar, mas enfim, eu obviamente que não sou o grande especialista nisso, o especialista é o Pedro Paulo, então queria agradecer muito a presença aqui do Pedro Paulo para ter essa conversa com a gente, né, dar as boas-vindas. Pedro, pedi para você se apresentar rapidamente para quem não te conhece e a gente já mergulha aqui na conversa. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui falando dessa agenda, como você destacou bem, é uma agenda que está aí nos jornais do dia a dia. Eu não lembro, né, quando que os minerais estiveram tão presentes no dia a dia da população de forma mais geral, né? Realmente a agenda de transição energética ela trouxe isso, o que é fundamental. Bom, meu nome é Pedro Paulo Dias, eu atuo na agenda de minerais e transformação mineral, metalurgia, inclusive, no BNDES desde 2013. Temos acumulado alguma experiência aí, tive a satisfação de contribuir também nessa agenda pelo Ministério de Minas e Energia e depois retornei ao BNDES para a gente seguir nessa trajetória de apoio a esse setor e já muito puxado por essa agenda de transição energética que a gente vai falar um pouco aqui. Então, é uma satisfação. Obrigado. Acho que vai ser ótimo a gente poder esclarecer e abastecer ainda mais a população que está se deparando, né, com esse tema e conhecendo um pouquinho desses minerais e da importância que eles têm para que a gente consiga, de fato, chegar aonde a gente quer, numa economia com menos emissões, atravessar esse período aí de transição climática que você também comentou. Fantástico. Aproveitar para fazer o registro aqui do patrocínio da AF-BNDES, da Associação de Funcionários do BNDES. Sem a AF, a gente não estaria aqui nessa conversa, né? O podcast é patrocinado pela AF-BNDES, que é uma iniciativa dos funcionários do BNDES, né, que me convidaram há algum tempo. Já completamos, acho que mais de 3 anos nesses podcasts, né? E tem sido uma honra e um prazer também para mim poder participar e tocar essas conversas com pessoas de conhecimento tão vasto, né? E, Pedro, eu já começaria assim, queria começar pelo começo, né? Se você puder explicar um pouco para a gente o que são esses minerais de transição, né, dando alguns exemplos específicos, assim, para, né, começar do básico, assim, para a gente começar a conversa, eu te pediria essa gentileza, se você puder. Vamos lá. Paulo, o que acontece, assim, tentando ser bem resumido e simples, né, para quem não seja do setor consiga compreender também. Com o advento de novas tecnologias que são utilizadas para a transição energética, então, quando a gente vai falar de geração eólica, por exemplo, você tem equipamentos que são dedicados àquilo que no passado você não tinha isso. Então, esses equipamentos eles são super intensivos em elementos de terras raras, para citar um único exemplo aqui, e fizeram com que esse mercado crescesse bastante. O básico para mim é o lítio e a bateria de carro. Isso é até onde minha ignorância chega, né? Mas então vamos ampliar um pouquinho. O inverso disso, né? Não, então vamos ampliar um pouquinho. Eu tô citando esse primeiro exemplo só para o pessoal entender
o link, né, que é feito entre os minerais e a transição energética. Então, quando a gente fala de geração de energia, aqui eu citei o primeiro exemplo de energia eólica, a gente precisa de motores elétricos ali nas turbinas que são intensivos em ímãs permanentes, e para você fazer esses ímãs permanentes, você precisa de determinados elementos de terras raras. Tá? Então, é daí que as pessoas também têm, aos pouquinhos, ganham cada vez mais conhecimento do que são esses elementos de terras raras. Tá? Que antes não tinha um mercado tão em voga, com tanto volume e que está crescendo. O lítio que você citou é fundamental para as baterias e acumuladores de energia. Então, com o advento do veículo elétrico, conforme as projeções de crescimento são trazidas aí pelas consultorias de mercado, a gente vê também uma necessidade enorme de escalar a produção de lítio para atender essas baterias. E aí, falando um pouquinho de bateria, a bateria, na verdade, ela engloba um conjunto maior de minerais, não só o lítio. O lítio ele é muito falado porque ele está em praticamente todos os modelos de baterias. Então, existem modelos diferentes, existem baterias que são mais intensivas também em níquel, algumas em cobalto. O cobalto já foi muito presente. Há, inclusive, um movimento de você reduzir a participação do cobalto. Você vê um aumento do uso de manganês. Você tem o uso de grafite nessas baterias. Então, são vários elementos que compõem ali essas baterias de veículos elétricos. E alguns desses minerais já têm um mercado mais consolidado. Eu citei aqui o níquel. O níquel, a principal utilização dele é para o aço inoxidável. Então, ele tem um grande mercado. Mas, mesmo com esse grande mercado, espera-se que a utilização dele em baterias possa alcançar em torno de 30% do mercado total no horizonte até 2030. Tá? Então, é uma expansão super relevante e que vai ganhando aí uma participação de mercado, mesmo num mineral que já tem diversos usos mais consolidados. O cobre é outro. O cobre tem um mercado muito consolidado, são várias aplicações, e quando a gente fala de eletrificação como um todo, não só de veículos, a gente vai falar, com certeza, de um uso mais intensivo de cobre. E eu gosto até de trazer o exemplo do cobre, ele é interessante, porque o cobre ele é muito, como eu falei, ele é muito utilizado já. Então, já houve muita pesquisa, já houve muitos trabalhos de desenvolvimento de minas de cobre ao redor do mundo. Então, a gente está num cenário que, para você expandir a produção do cobre, é muito mais difícil do que um mineral desses que surge com maior destaque econômico, digamos assim, inclusive refletido em preço, agora, no período mais recente. Então, eu costumo até, e aí vou deixar bem claro aqui, Paulo, que essa é uma opinião minha, né? Eu estou falando aqui, não representa necessariamente uma visão do BNDES. Tá? Acho que isso é importante ficar claro nessa nossa conversa. Eu costumo dizer que talvez o cobre seja o elemento mais difícil da gente acompanhar a demanda da transição energética, porque nós temos grandes jazidas de cobre que já estão em fase de exaustão. E o você está falando de Brasil ou do mundo? Mundo. Estou falando mundo. O Brasil ele até está numa posição diferenciada nesse sentido, porque, infelizmente, nos últimos anos, e aí estou falando historicamente, né? Não são nos anos recentes, historicamente o Brasil investiu muito pouco em exploração mineral comparativamente a outros países tão vocacionados como nós. Então, eu costumo dizer que isso é uma lástima, porque nós poderíamos ter desenvolvido essas minas, ter gerado renda, ter gerado riqueza para a nossa população e não fizemos. Mas, pelo menos elas estão lá, o potencial está lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma dádiva, porque nesse momento, onde eu digo para você que é um esforço, uma dificuldade você crescer a produção de cobre, o Brasil ele tem uma oportunidade porque ele tem territórios que ainda foram muito pouco explorados. Então, nós somos uma grande fronteira, e aí não só para o cobre. Eu citei o cobre aqui por conta dessa dificuldade de você expandir a produção por já ser um minério realmente muito desenvolvido mundialmente. Agora, quando a gente fala mesmo de lítio, níquel... Isso vai tudo para a bateria, isso, Pedro Paulo? O cobre não. Não, o cobre é eletrificação em geral, né? Então, quando você sai... Cabeamento. Exato. Quando você sai de um veículo a combustão e vai para um veículo elétrico, o volume de cobre nesse veículo elétrico ele é muito maior.
Tá? Inclusive, você tem diversas consultorias que divulgam, inclusive, essa variação, né? Quantos quilos adicionais você precisaria de cobre num veículo elétrico comparativamente a um veículo a combustão. E a ordem de grandeza, imagino que seja um múltiplo, né? Você deve precisar de, sei lá, 5 vezes, 10 vezes mais cobre no carro, porque deve ter fio para todo lado, né? Imagino. Eu tenho um número aqui de cabeça dos minerais críticos como um todo. A estimativa é que você demanda 5 vezes mais desses minerais críticos do que um veículo a combustão tradicional. Só uma curiosidade, o que a gente chama de terras raras, por que a gente não fala especificamente dos elementos químicos das terras raras? Por que a gente fala cobre, lítio, cobalto, manganês e terras raras, a gente fala terras raras? Algumas instituições têm falado já de elementos específicos mais vinculados a essa agenda de transição energética, que são, inclusive, aqueles que compõem os motores dos veículos elétricos e os motores para a geração de energia eólica, que são justamente, que passam justamente por uma etapa de metalização e produção dos ímãs permanentes. Então, eu vou citar aqui alguns, e até nas listas de minerais críticos, alguns países já estão adotando individualmente, que é o neodímio, praseodímio, são dois que entram em grande volume nos ímãs permanentes, e tem dois outros que são disprósio e térbio. Tá? Então, quem aprofundar um pouquinho mais nessa cadeia, vai ver... Não tão populares, mas devem ficar populares nos próximos anos. Vai ver que já começa a aparecer informação sobre, por exemplo, a concentração desses 4 elementos numa cesta de elementos que existe em determinado alvo mineral, determinada jazida. Tá? Então, já tem essa individualização que já é muito por conta dessa agenda de transição. E a pergunta que eu queria fazer, tem umas 25 perguntas aqui, vamos ver se eu consigo fazer pelo menos umas 4, 5, mas vamos lá. Uma que me intriga muito é como é que o Brasil está nesse mapeamento, Pedro Paulo, porque entendo que o Brasil, né, tem jazidas, tem potencial, mas como a gente entra no mapa das jazidas do mundo, né? O que o Brasil tem de fato, né? Quais são as vantagens e desvantagens do Brasil? Depois eu queria falar um pouquinho do processamento, das rotas tecnológicas que a gente poderia seguir e tal, mas antes de chegar nessa conversa, eu queria, né, entrar no mapeamento dessas terras raras, desses minerais de transição, comparar com os Estados Unidos, com China, com Europa. Como é que o Brasil está nesse cenário? Então, Paulo, vamos lá. Como eu falei, a gente, infelizmente, não correu no mesmo passo que alguns dos nossos pares. Então, isso é uma oportunidade, mas faz com que a gente esteja um pouquinho atrás em diversos desses minérios. Tá? Então, eu vou citar alguns. O lítio, que você comentou aqui, é um que eu diria que a gente está um pouco atrás. Né? Temos grandes descobertas sendo feitas, existe um número grande de ativos, tanto em fase de pesquisa mineral, quanto já partindo para uma fase de desenvolvimento de novas minas, mas é algo que é recente. Tá? Então, apesar de se conhecer potenciais para lítio, áreas com potencial para lítio há muitos anos, há décadas, como ele não tinha essa projeção econômica... Você fala de exploração, isso na verdade é saber se tem lítio lá no embaixo da terra. Sim, e eu vou explicar um pouquinho como é que é esse processo. Então, só para dizer, o lítio ele é algo mais recente, por conta da projeção econômica, que também é mais recente. Né? Alguns outros minerais você já tinha mais pesquisa a mais longa data. Como é que ocorre esse processo? Tá? Então, como que se descobre uma jazida? Primeiro, você tem um trabalho que, em geral, ele é feito pelos serviços geológicos locais. Tá? Então, são instituições governamentais, em geral, que têm o mandato de conhecer o seu solo e o seu subsolo. Tá? Então, eles fazem serviços de prospecção para buscar entender quais são os potenciais de determinada área. Tá? E a partir desse trabalho, que no Brasil é feito pelo Serviço Geológico do Brasil, antiga CPRM, você indica ali se determinada área tem favorabilidade ou não para um elemento mineral. Tá? E você indica isso a partir de trabalhos muito bem feitos,
né, de geofísica, geoquímica, mapeamento de solo, e onde você traz esses elementos para o público e dizendo, ó, aqui a gente observa esse tipo de formação, temos esses indícios. E daí você desperta o interesse do privado para buscar entender e investir em conhecer um pouco mais aquela área. Como buscar um poço ali de petróleo para você ter risco, saber se tem ou não tem, né? Você tem que cavar lá e tomar o risco, né? Exato, com o intuito de compreender se realmente você vai ter um volume que justifica, né, uma atividade econômica no futuro ou não. E aí são vários tipos de trabalho. Então você vai lá, você começa a fazer furo de sondagem para entender, extrai um testemunho, manda isso para análise para saber o percentual do minério de interesse, ou às vezes é mais de um que você está procurando ali. Depois você manda fazer análise metalúrgica para ver como é que pode ser o processamento disso para chegar no produto final lá na frente. Então tem toda uma cadeia, né, que começa com o primeiro trabalho, que em geral é uma instituição pública que faz, e depois você segue com capital de risco, né, porque o risco é muito elevado nessa fase da exploração mineral ainda. Você pode fazer uma série de furos, obter bons resultados e pode não obter, né? Então isso tem uma característica que realmente é uma relação risco-retorno ali, que são os mercados de capital de risco que, em geral, suportam as empresas nesse período. E aí, depois que você tem uma confiança grande acerca da composição daquele corpo mineral que você está estudando, aí você consegue partir para um estudo de viabilidade daquele projeto, e aí você vai agregar todas as questões ambientais envolvidas, sociais, como é que você vai trabalhar o desenvolvimento daquela mina, os processos que vão ser utilizados, o que você vai fazer com algum volume de rejeito, enfim. O banco entra com o financiamento dessas minas, Pedro Paulo? Em qual etapa da cadeia o banco entra? O BNDES ele foi muito ativo, Paulo, desde a exploração mineral, lá partindo de 1970. Tá? Isso pouca gente sabe, eu gosto de frisar. A gente apoiou muito fortemente os planos de exploração mineral da Vale lá atrás, do próprio Serviço Geológico. Você não conta a história da Vale sem o BNDES. Exato, da CPRM, das instituições de pesquisa estaduais também, que haviam em maior número naquele momento. Hoje, a que mantém um trabalho muito efetivo é a CBPM na Bahia, mas... Desculpa, a CBPM, traduz aqui a tecla SAP para a gente. É a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Boa. Que mantém um trabalho muito ativo na exploração de novos alvos e fazendo, inclusive, parceria com as empresas para desenvolvimento desses alvos. E foi a que se manteve, né, com maior expressão nessa atividade, mas lá no passado você tinha outras, havia outras, inclusive. Então, o BNDES participou muito ativo disso, até, eu diria ali, até por volta dos anos 2000. Depois foi um período muito intenso de apoio à implantação, à construção dessas minas, né, da capacidade de beneficiamento desses minérios, e aí participamos também em um volume bastante relevante. E agora a gente vê que, da mesma forma que lá nos anos 70 a gente precisava entrar no risco e apoiar a exploração dos minerais que precisavam ser produzidos para a indústria que estava se formando naquele momento, agora essa nova indústria verde, ela demanda um conjunto diferente de minerais. É quase então, uma repetição do processo, né? Só que a gente está retomando isso. A gente está retomando isso, a gente está entrando e vai financiar a exploração mineral e o desenvolvimento de novas minas no país com capital de risco, via um fundo de investimento. Então, o BNDES tem um modelo de longa data também, são mais de 20 anos, né, que o BNDES vai a mercado e busca fomentar fundos de investimento em segmentos onde você tem ainda uma lacuna desse capital entrando e investindo. Então, a gente fez isso também, lançamos uma chamada pública voltada para minerais estratégicos, para a constituição de um fundo, que o foco do fundo vai ser investir em exploração mineral e desenvolvimento de novas minas de minerais estratégicos. Tá? Fizemos essa chamada em abril, recebemos propostas, estamos em fase final de análise, e o resultado sai agora, até o dia 4 de outubro, a gente anuncia o que foi o resultado dessa chamada, apresentando ali as 3 melhores propostas
É um tema super quente, né? Como está o mapeamento, Pedro Paulo? Eu entendo que a gente, na verdade, né, o que eu entendi da sua resposta é que a gente não sabe exatamente o que tem no Brasil, porque precisa, né, explorar, né? Mas tem uma ideia. Então, como é que está esse mapeamento preliminar, de novo, né? O quanto que o Brasil realmente é importante no cenário mundial, a partir enfim, né, obviamente de guesses, né, de ideias que a gente possa ter do que tem no subsolo brasileiro, né? Não, vou dar um exemplo aqui das terras raras. Nós já somos a terceira maior reserva mundial de terras raras. Caramba, terceira? O que é? China, Estados Unidos? Rússia, talvez? É China, Vietnã e Brasil. Entendi. O Brasil, em relação a terras raras, está entre os 3 principais do mundo, né? E imagino que para os outros minerais o Brasil também tem posição relevante, é isso? Sim, sim. Em níquel nós temos uma posição bastante relevante também. Em cobre um pouco menos, mas temos o potencial aí de realizar novas descobertas. Temos posição relevante no grafite também. Temos reservas importantes de manganês. O Brasil está muito bem posicionado, a verdade é essa, Paulo. Em relação aos minerais críticos, inclusive há algumas citações da própria Agência Internacional de Energia que faz essa diferenciação de que o Brasil ele possui grandes reservas e pelo menos um projeto de classe mundial de qualquer um desses elementos. Caramba! Tá? Esses elementos que realmente têm um maior volume de aplicação, a gente está muito bem posicionado. E é algo que nos diferencia, inclusive, de alguns pares nossos da América Latina que são mais concentrados em lítio e cobre. Então, o Brasil... A gente tem os outros. A gente tem os outros, além de ter lítio e cobre também, não no volume nenhum outro país tem um estado que se chama Minas Gerais, né? A gente tem um estado que se chama Minas Gerais, né? Então, alguma vantagem a gente deve ter nisso daí, né? Isso nos diz alguma coisa, né? E não é à toa, né? Não é só por conta da história, né? A pessoa pensa, não, isso deve ser por conta da história do ouro lá atrás. Não. Minas Gerais é realmente riquíssimo, tem uma diversidade de elementos minerais enorme e a cada dia se descobre um pouco mais. Eu estou falando muito das terras raras aqui por um motivo simples. É algo muito recente, o advento da descoberta de novas jazidas de terras raras a partir de argila iônica. E aí eu trago mais um elemento aqui que a turma acho que não ouviu muito falar ainda. Essa formação a partir da argila iônica, ela é considerada mais competitiva em níveis mundiais, porque você tem um trabalho ali que já aconteceu por conta da própria natureza de concentração desses elementos. Né? Então, essas argilas iônicas elas acabam naturalmente, por força do temperismo, concentrando esses elementos e você tem uma facilidade de processamento deles também depois. Então, o Brasil ele começou a sua produção a partir de argila iônica e tem já alguns projetos, eu não vou nem citar o número aqui, porque a cada trimestre aparece praticamente uma nova oportunidade ou se torna conhecida, né, do mercado. Você acha que não seria exagero, então, dizer que a gente tem um pré-sal dos minerais de transição? Assim como a gente descobriu um pré-sal de petróleo, a gente tem um pré-sal aí que pode ser descoberto com uma quantidade significativa de todos esses minerais de transição. É muita empolgação da minha parte dizer isso ou acho que faz sentido? Paulo, eu não consigo lhe afirmar em termos de volume, representatividade e econômica, tá? Mas eu acho que pode ser algo muito próximo, sim. Tá? A gente não tem quantificação disso, mas eu vou te dar um outro exemplo aqui. Né? Eu falei de Minas Gerais, então que a gente tem essas descobertas de jazida de argilas iônicas e temos os melhores projetos, considerados os melhores projetos do mundo hoje fora da China. Isso é muito recente. E quando a gente olha para Carajás, que é uma província já super desenvolvida em termos de volume de produção mineral, eu gosto de fazer uma pergunta. Eu não sou geólogo, né? Eu sou economista. E eu preciso fazer aquelas perguntas ali para os geólogos para saber como que eu vou compreender aquela região. Então, uma pergunta que eu faço para grandes amigos aí geólogos é o seguinte: eu posso afirmar que Carajás ainda não entregou a metade do potencial que tem? E todos eles afirmam categoricamente: vai tranquilo, pode falar. Caramba, sem medo.
E nós estamos explorando Carajás há o quê? Há 100 anos já? Quando começou aquilo? É mais ali para... mais intensivamente 50, ali nessa época de 70, né? 70, né? Então, há A 50 gente, anos que a gente explora Carajás e não chegamos na metade ainda. na metade, cara. E isso porque essas formações geológicas, elas costumam ter muita coisa em profundidade também. E como o nosso investimento em exploração mineral ele não foi muito elevado nos últimos anos, o Brasil, a verdade é que ele tem poucos furos de sondagem em grande profundidade. Então, tem um espaço enorme ainda para avançar. Boa. Eu queria avançar um pouco a conversa, Pedro, para a gente não ficar só na mineração, né? A gente, né, todos nós somos entusiastas, né, da ideia do desenvolvimento tecnológico e da aplicação desses minerais para a transição, né, energética e ambiental, mas também, né, com a construção de equipamentos, né, de máquinas, de bens industriais, né, podemos acho que até colocar da industrialização, né, de tudo isso, né? Como é que está a sua visão em relação a esse tema? Como é que o Brasil se posiciona, né, em relação a isso? A gente tem, de fato, chance de avançar na produção de baterias ou desses ímãs que você falou, dos geradores, né? O banco também tem olhado isso, né? Você tem olhado projetos que você possa dividir com a gente? Como é que a gente está no tema da subida da escada tecnológica em relação aos minerais de transição? Isso a gente busca com certeza, Paulo. Esse olhar de adensamento de cadeia é algo que permeia, né, muito fortemente a atuação do banco. E também a razão é óbvia, porque na indústria a gente sabe muito bem que estão empregos de altíssima qualidade. Então, quanto mais indústria, né, não só a indústria de produção de bens minerais, se a gente puder ter a indústria também da transformação, isso representa mais riqueza, mais empregos, mais desenvolvimento. Então, isso está sempre na nossa atuação e a gente tem grande oportunidade, sim, de desenvolver isso. Tem exemplos, alguma coisa assim que a gente nos permite sonhar, né? Temos, com assim? certeza. Com certeza. Eu vou falar aqui. Temos algumas coisas, né? Vamos lá. O Brasil, primeiro, quando a gente fala de cobre, nós tivemos uma grande empresa de refino de cobre, temos ainda, está em dificuldade financeira, tá? Mas temos essa empresa hoje ainda no país. Eu acho que a gente vai continuar a ter essa capacidade de refino, a intenção é que continue. É preciso que continuemos a ter essa capacidade de refino no Brasil, que historicamente tivemos. Em níquel, nós temos também plantas de refino de níquel que estão com projetos de retomada. Mas aí para refinar, desculpa a minha ignorância, a gente refina, vai fazendo um metal a partir daquele mineral, eventualmente faz o fio, faz um cabeamento. Exato. Nessa direção. E aí já faz o material ou componente já sai ali. No caso do cobre, você já entrega, em geral, um componente a partir de cobre. Tá? Ou fio, ou cabo, enfim, uma rodana. Componente de bens de capital. No caso do níquel, algo um pouco semelhante, você entrega os metais ou outros elementos que são utilizados em bateria. Tá? Então, pode ser sulfato, por exemplo. Então, a gente já tem essa capacidade instalada hoje no Brasil, que enfrentou sérias dificuldades num período de baixa de preço. Então, o mercado das commodities minerais viveu um período muito difícil ali, 2015, 2016, sim, bem drástico. Bom, petróleo, minério de ferro foi para 10, 15 dólares, petróleo derreteu para 20, né? Ainda foi hoje bem eu difícil. Estava discutindo isso com os amigos. Eu me lembro, né, a gestão, foi um momento dramático para o mercado de commodities, né? Foi bem difícil. O minério de ferro, de fato, ele foi abaixo do que seria o que a gente compreende como o custo de longo prazo ali de produção do minério. Então, algo realmente muito disruptivo. Fica por um período curto, porque não se sustenta em termos de mercado nessas flutuações. Tem um custo de produção que é mais elevado, não tem como, ele tem que retomar. Mas foi um período muito difícil. Então, essas unidades elas entraram em dificuldade. Nós estamos com projetos, existem projetos, né, de empresas hoje no Brasil para retomar essa capacidade de refino de níquel, por exemplo. E quanto aos minerais que tiveram essa projeção econômica mais recente, então, vamos falar aí de terras raras e lítio, existem projetos também no Brasil voltados para endereçar a transformação desses minerais. E
e já houve muito esforço do governo relacionado, inclusive, a terras raras. Tá? Ontem mesmo nós estávamos apoiando um encontro numa planta de demonstração de produção de imã permanente no CIT Senai TR em Minas Gerais. Que legal. Tá? Então, isso foi um investimento realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e essa planta vai estar em fase final aí de comissionamento para ter uma escala de demonstração para justamente comprovar a capacidade do Brasil produzir esses ímãs e, ao mesmo tempo, suportar inovações em relação à diferenciação desses ímãs. Porque quando a gente fala ímã, parece que é o mesmo ímã em todas as aplicações. Não é, você tem... Daquele que você põe na sua geladeira com a foto da sua filha, né? Exato, não tem nada a ver com isso. Esse aí até eu sei fazer esse bobeira. E mesmo dos ímãs permanentes, que são de grande para motores de grande potência, você também tem diferenciações ali nas composições deles a depender da aplicação. Então, temos isso. Nós promovemos também um workshop em agosto, agora, mês passado, dedicado ao olhar dessa cadeia de terras raras. Que legal. Então, imagino que tenha o espaço para inovação aí seja grande também, né? Que você está falando. Muito. São inovações verdes, entre aspas, ou inovações de transição, né? A gente precisa desenvolver essas capacidades. Tá? No caso das terras raras, isso até é interessante, quando a gente se deparou com um projeto que a gente financiou via Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Científico do BNDES, a gente financiou um projeto em parceria entre 2 universidades e 2 empresas para desenvolver e dominar essa tecnologia de você sair dos minerais, dos óxidos, e chegar até a produção de ímãs permanentes em escala laboratorial. Tá? Quando a gente se deparou com esse projeto, qual era a realidade naquele momento? Não era possível você adquirir, por exemplo, um reator para fazer a redução do óxido e transformar em metal. Isso é uma tecnologia indisponível. Porque concentrado no Brasil ou não existe? Para aquisição no mundo você não conseguia, porque é uma tecnologia que ela estava concentrada na China. E existia mais uma empresa que estava desenvolvendo fora da China, mas precisando desenvolver por conta própria, porque também não conseguia comprar. Então, inclusive, o time chegou a visitar esse outro desenvolvimento que estava ocorrendo e a gente conseguiu desenvolver essa unidade também. A gente conseguiu fazer isso no Brasil, esse reator? Conseguimos em escala menor, né? Em escala de estudo. E aí o time está avançando para trabalhar numa escala piloto, que a gente acredita e que vai poder ser incorporado aí. Eu peço desculpa pelas perguntas idiotas, mas você fala ímã permanente, imagino que a contraposição não é um ímã temporário, né? Mas o que é esse ímã permanente? Ele é um ímã que ele tem uma força ali de magnetismo muito superior a um ímã comum de ferrite. Entendi. Muito superior. Entendi. Então, o ímã deve ser poderosíssimo, né? Isso, ele é muito... E por isso que é ele que consegue fazer com que você tenha motores de maior potência. Legal. Você precisa desse magnetismo muito maior. Se tivesse que fazer um mapeamento, assim, Pedro, dos projetos que o banco está entrando, da parte que mais ligada à inovação, à industrialização e da parte de exploração mineral, qual seria a proporção disso? Daria para dizer que é meio a meio, 1/3, 2/3, ou ainda os projetos de exploração mineral que ainda são predominantes? Como é que está esse mapeamento? Vamos lá, a gente tem a exploração, e aí só um ajuste aqui, né? Quando a gente fala exploração é no sentido exploratório de fato da mineração, né? Não é a lavra. Então a gente tem a exploração. Descobrir se tem jazida lá ou não. Exato. Diferente de você extrair o que já tem na lavra que você já descobriu. Exato. Então, assim, agora, por exemplo, a gente está retomando essa atuação em exploração via o fundo, que ainda não está operacional. Né? Ele vai estar operacional, a gente acredita aí que pode estar operacional no primeiro TRI de 2025. Né? A gente vai anunciar o gestor, depois tem um processo de due diligence, discussão de regulamento. Qual o tamanho desse fundo? Vocês podem divulgar isso? Tem na chamada? Não, isso está público na chamada. A estimativa é que ele alcance R$1 bilhão. Que legal, hein? Tá? O BNDES está aportando como cotista âncora 250, até 250, né?
limitada a 25%, por isso que é até 250, porque depende do valor total do fundo. Tá? E nessa chamada a gente também trouxe a Vale como parceira, nessa chamada pública, que também prevê um aporte nas mesmas condições, né? Até 250, limitado até 25%. Tá? Então, isso a gente vai estar mobilizando para esse fundo. Então, hoje, claro que empresas maiores sempre também dedicam, né, um percentual do seu faturamento ali à exploração, até para poder avançar nas suas operações. Mas exploração para novas minas, como eu falei, é capital de risco. Então, a gente vai estar atuando mais fortemente agora, né, retomando essa atuação mais forte agora. Em relação à transformação, nós temos muito mais exemplos, né? Então, de financiamento dessas plantas de metalurgia, no caso do alumínio, várias. Acho que a indústria do alumínio, de fato, também, né, não dá para falar sem uma participação efetiva ali do BNDES. E temos projetos que foram na linha de desenvolvimento tecnológico no passado. Agora, para a instalação de novas capacidades industriais desses minerais que tiveram projeção econômica mais recente, a gente não tem ainda um projeto consolidado que tenha batido na porta do BNDES para ser financiado. Tá? A gente sabe que existem projetos, poucos, mas existem, né? Tem empresa avançando nisso, fazendo parte de refino de lítio, por exemplo, mas para outros elementos a gente ainda não viu. Então, terras raras é algo que o governo americano, por exemplo, para fomentar e acelerar isso, ele está investindo fortemente, inclusive com recursos não reembolsáveis. Para que essas plantas avancem lá. Até me ocorre aqui que nessa nova política de industrialização do governo Nanib, tem uma parte ali de bioeconomia, de transição, mas não me lembro de ter... Eu queria até te perguntar isso. Não me lembro de ter visto nada mais focado nessa questão dos minerais de transição e tal, porque eu acho que é algo que tem um capítulo ali. Tá lá. Tá dentro da missão 5, que é voltada para a bioeconomia, para a transição energética, no primeiro objetivo. Isso, no primeiro objetivo, quando a gente fala de desenvolvimento de capacidade produtiva... Tem lá os minerais de transição, então. A gente tem lá, inclusive, os minerais e materiais críticos. Tá? Eles estão inseridos, está totalmente inserido na política. Boa. Fantástico. Pedro Paulo, a gente está chegando no final aqui da conversa, mas eu queria puxar um pouco para os próximos passos, assim, o que vocês estão, né, enxergando por aí. Você falou desse fundo, tem novos fundos que vocês têm no pipeline, como é que, né, o que está no horizonte para a gente com isso daí, né? Dá para a gente ficar otimista? Eu imagino que o interesse de mercado seja crescente nisso, porque é uma onda muito grande essa, né, da transição ambiental e energética, e a demanda privada está explodindo, né? Mas exato. O que você enxerga aí no pipeline, como a gente diria, né? O que tem no horizonte aí para a gente ficar mais animado ou mais preocupado? Pode ser mais preocupado também. Não, é para animar. Meus amigos me consideram um cara otimista, tá? Mas nesse caso aqui não é só para eu estar otimista, não. Você está mais otimista que o normal. Não, eu tô bem mais, cara. Eu tô bem otimista aqui e não sou só eu. Por quê? Você abriu falando aqui que o Brasil, de fato, ele é bastante abençoado. Né? E somos mesmo, em termos de potencial desses minerais, também somos. Já temos, né, descobertas algumas das maiores reservas em nível mundial e estamos avançando nisso com uma condição enorme de aumentar esses volumes de reserva. Tá? Temos energia limpa, o que poucos têm, e a energia é utilizada muito intensivamente nessa fase de transformação, né, de refino dos minerais. Porque a gente é abençoado nos vários sentidos, né? Porque a gente vai precisar do mineral e da energia para transformar o mineral. A gente tem os dois, né? Exato, temos os dois. E temos uma democracia que é geopoliticamente neutra, né? Tem conseguido se posicionar dessa forma. Então, nós somos bons parceiros comerciais para todo mundo. No mundo cheio de casca de banana, a gente está conseguindo parar de pé, né? Exato. Então, somos bons parceiros mundialmente e há um movimento de desconcentração de alguns mercados, que é salutar, porque você imagina, você ter um material que é crítico, cujo mais de 70% está na mão de um único país, isso não é desejável.
né? Acho que para nenhuma economia. Tem algum exemplo aí que você possa dar de terras raras na China? Terras raras é isso. Você tocou no exemplo aí. O lítio também tem uma concentração também super elevada, né? Tanto produção quanto refino. Em alguns casos é mais o refino. Então, no grafite. O grafite é mais o refino que é concentrado. Nas terras raras são os dois, tanto produção quanto refino. Então, há um movimento natural de desconcentração disso, principalmente depois da crise do Covid-19, da guerra Rússia-Ucrânia. Então, esse movimento está ocorrendo. E está havendo uma corrida, na verdade, para você desenvolver isso domesticamente. Né? Todo mundo quer ter uma capacidade disso dentro de casa. A Europa já anunciou, inclusive, métricas específicas, né? Qual o percentual de consumo desses minerais que eu quero sendo transformados aqui na Europa, que eu tenho meta de alcançar. Então, a gente está nesse momento e é um otimismo, porque a gente tem todas as condições, mas, ao mesmo tempo, nos impõe, eu acho que uma urgência, tá? No sentido de fato, fazer o fomento precisa ser feito para que esses projetos aconteçam. Em alguns casos, como eu disse aqui, a gente não viu ainda um projeto de viabilidade, engenharia detalhada de uma planta em capacidade industrial. Isso precisa ser desenvolvido. Tem um exemplo do governo norte-americano também, aonde foi alocado recurso ali pelo governo diretamente para financiar um estudo de viabilidade de uma planta de refino lá. De um determinado mineral. O governo entrando com orçamento público para estudo de viabilidade. Porque justamente são elos aí industriais que estão em desenvolvimento nesses países, são novos para esses países, e diante de uma disputa geopolítica, né, se entendeu que faria sentido fazer o uso desse tipo de recurso lá. Tem uma disputa forte aí, enfim, que é bem conhecida, Estados Unidos e China, que envolve essa questão dos minerais. São diversas notícias aí sobre isso. Boa, fantástico. Pedro Paulo Dias nos deu uma aula aqui sobre o tema dos minerais de transição. Eu saio feliz dessas conversas, são as conversas que nos deixam otimistas, né, com a potência do Brasil. E, de fato, é impressionante, né? Você imaginar que o Brasil tem o etanol, tem o pré-sal, tem o gás, tem a energia eólica, né, que já é 10% da matriz, tem a energia hidrelétrica, tem fotovoltaica, tem os minerais de transição. Quer dizer, não é possível que a gente não consiga fazer o país crescer. E tem o BNDES, né, com essa turma toda muito boa, né, turbinando tudo isso. Então, realmente fico feliz. Vai lá, pode falar. Não, e capacidade científica, né? Temos instituições de ciência e tecnologia fantásticas no país. Tem um mercado consumidor. Acho que a lista aqui a gente pode ficar um bom tempo falando, Paulo. Assim, realmente a gente tem que desenvolver isso. O BNDES está engajado nisso diretamente, o governo está engajado, porque a gente transforma as regiões com isso. Então, isso é transformação para o nosso país. Tem algo que eu gosto muito de citar e que talvez não esteja também no radar de tanta gente, é que o fato dessa cadeia mineral ela depender de uma formação geológica, portanto, rígida em termos locacionais, né? A gente usa, inclusive, esse termo, tem a rigidez locacional, você precisa desenvolver aonde está aquele corpo lá mineral. Em tal lugar, né? Em vários desses exemplos são em regiões muito pobres, muito pouco desenvolvidas, pobres no país. Você está aqui o Vale do Jequitinhonha, com diversos exemplos de lítio, mas são outros, né? Nós tivemos já desenvolvimentos na Bahia com vanádio, e o exemplo do vanádio da Bahia é super interessante. É um desenvolvimento que já ataca a pobreza e desigualdade por definição, né? Exato, e tem que ser assim, né? E pode ser assim, e eu acho que a gente também não tem que achar que isso vai ocorrer naturalmente. E as empresas têm desenvolvido, ao longo dos anos, um olhar cada vez mais forte para que, de fato, essa atividade econômica que vai começar ali nessa região, ela realmente busque maximizar o ganho socioeconômico para aquelas comunidades ali no entorno. E é esse olhar que a gente precisa ter. E isso é algo que poucos setores conseguem fazer porque depende de uma infraestrutura, de uma mão de obra mais qualificada, não tem a necessidade de estar naquele local
que a mineração tem, apesar de também depender de infraestrutura e mão de obra, ela precisa estar ali. Se ela não tem ancora, infra, ela vai ter que desenvolver. Ela não é uma. Você não pode fazer home office, né? Você tem que estar lá na jazida, lá, né, desenvolvendo aquela região ali. Né? Nem pode escolher um grande centro para atuar, não tem jeito. Se não tem estrada e o projeto justificar, e em vários casos é isso. O projeto, inclusive, ele, a modelagem econômica do projeto suporta o desenvolvimento da infraestrutura do local. Então, você imagina a transformação, você desenvolver uma ferrovia... estrada que chega lá, no porto, na ferrovia. Nós temos exemplos de ferrovia e porto buscando ser viabilizados por um grande projeto de mineração. Então, eu acho que isso a gente precisa ressaltar também e sempre avançar, né, Paulo? Assim, eu costumo dizer que a agenda de ESG ela é uma agenda contínua. Não à toa, né, os próprios padrões internacionais, referenciadores, né, certificações, eles estão sempre evoluindo, sempre sendo revisitados, e vai ser assim sempre, pelas empresas, pelos governos. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? Como fazer cada vez melhor conforme a gente vai avançando para prover aquilo que a gente precisa para a transição energética. Né? Então, está muito claro, se você não tiver oferta, o preço sobe, o veículo elétrico fica mais caro, a adoção do veículo elétrico fica mais lenta. Claro. A redução de emissões no transporte vai ser mais lenta. Talvez a gente não cumpra as metas que a gente precisa cumprir. Então, isso está posto. Fantástico, Pedro Paulo, e me faz lembrar, inclusive, algo que eu tenho dito muito, que o ESG é mais do que uma questão de compliance para o Brasil, é uma questão de core business, né? O ESG é o negócio brasileiro, né? Em todos esses exemplos que você nos deu aqui ao longo dessa conversa, isso fica muito claro, porque não são todos os países no mundo que podem fazer isso. O Brasil pode fazer isso. O ESG é um core business de Brasil, né? Ele pode desenvolver esses minerais, esses equipamentos, essas indústrias, né? Tirar regiões mais pobres, né, da situação dramática em que elas estão, né? Então, a sua conversa é um testemunho vivo disso tudo aqui, né, que a gente tem estudado. Pedro Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui adorou. Obrigado por essa aula magna e vamos te convidar outras vezes aqui para fazer mais conversas com a gente. Muito obrigado. Vai ser uma satisfação, Paulo. Espero realmente ter contribuído aí para esclarecer um pouquinho mais. Obrigado. Show de bola, muito bom. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!